Minha melhor amiga tinha uma filha chamada Sarah, que havia acabado de completar 7 anos, e ocasionalmente eu cuidava dela quando precisavam. Eles moravam em uma casa muito bonita em Washington, cercada por árvores e montanhas. Os vizinhos mais próximos estavam a algumas milhas de distância, então eu sempre gostava da paz e tranquilidade ao ficar lá. De qualquer forma, minha amiga me perguntou se eu poderia cuidar da Sarah por 2 dias, enquanto ela fazia uma viagem de negócios. Concordei e algumas semanas depois cheguei em sua casa. Conversamos um pouco, almoçamos e depois ela terminou de fazer as malas e saiu para pegar seu voo. Passei um tempo com a Sarah por algumas horas, ouvindo-a falar sobre a escola e seus amigos. Depois, levei-a para pegar o jantar e a sobremesa. Voltamos para casa por volta das 8 horas e concordamos em assistir a um filme antes de dormir. Sentei no sofá e comecei a procurar um filme na lista. Foi então que ouvi Sarah perguntar: "Quem é aquela?" Olhei na direção que ela estava apontando para a porta da frente e ouvi batidas. Como a casa era isolada, nunca pensei que alguém fosse até a porta. Fui até lá e abri a porta um pouco. Havia um homem alto parado na varanda. Ele pareceu um pouco surpreso quando abri a porta. "Posso ajudar?" perguntei. Ele se inclinou para a esquerda, olhando através da fresta da porta e respondeu: "Desculpe, só estava verificando se alguém estava em casa." Então ele virou e começou a se afastar. Obviamente, achei isso muito estranho e um pouco assustador. Fechei a porta e a tranquei. Depois fui até a porta dos fundos e a tranquei também. Sarah me perguntou quem era, e eu disse a ela que era apenas um vizinho. Depois voltei para o sofá e comecei um filme. Nós dois gostamos do filme, embora tenha sido um pouco mais longo do que eu pensava. Eu disse a Sarah que era hora de dormir e a segui até o andar de cima. Depois que ela foi para a cama, voltei e me sentei no sofá. Era um pouco depois das 10, e eu ainda não estava muito cansado, então pensei que ligaria a TV e relaxaria um pouco antes de deitar. Enquanto a TV tocava, comecei a ouvir um som de amassado vindo de algum lugar. Silenciei o programa e escutei com mais atenção. O som vinha da parte de trás da casa. Fui até a porta dos fundos e acendi a luz do alpendre. Olhei ao redor, mas não consegui ver nada além de um alpendre vazio com árvores ao fundo. Fiquei ali ouvindo por mais alguns minutos antes de eventualmente voltar para o sofá. Pensei se minha mente estava me enganando, já que estava um pouco assustado por estar em uma casa cercada por uma floresta no escuro. Durante o dia, sempre experimentei uma sensação de segurança, porém, à medida que o sol se abaixava, uma leve inquietação se instalava. De qualquer forma, aumentei o volume novamente e decidi deitar para me sentir mais sonolento. Aparentemente funcionou muito bem e acabei dormindo no sofá pouco depois. Algumas horas depois, acordei percebendo que a TV ainda estava ligada. Desliguei e me sentei, esfregando os olhos cansados. Mas então comecei a sentir uma sensação de inquietação novamente, já que percebi como estava silencioso na casa. Não havia nenhum som. Então, de repente, comecei a ouvir aquele mesmo som de amassado, mas desta vez claramente pareciam passos. Vinham do lado direito da casa, bem perto do quarto em que eu estava. Alguns segundos depois pararam, parecendo estar bem do lado de fora de uma das janelas que tinha as cortinas fechadas. Realmente assustado, fui até a janela devagar e silenciosamente e afastei a cortina. Não havia nada lá. Olhei ao redor e não vi nada. Pensei que estava imaginando coisas e que estava realmente cansado. Então peguei um copo d'água e subi para o quarto e fui dormir. Na manhã seguinte, fizemos um café da manhã e nos sentamos juntos para conversar sobre o que queríamos fazer hoje. Mas enquanto discutíamos os planos, Sarah me perguntou por que eu estava andando do lado de fora ontem à noite. Fiquei paralisado por um momento e depois perguntei o que ela viu. Ela disse que ouviu alguém andando pela casa por quase 1 hora logo depois de ter ido para a cama. Um arrepio percorreu meu corpo e disse a ela para ficar dentro de casa enquanto eu saía para olhar ao redor. Peguei uma faca pequena, apenas por precaução, e saí pela porta da frente. Andando ao redor da casa, era difícil dizer se algo era da noite anterior ou se já estava lá, mas notei alguns arranhões nas paredes perto de algumas janelas e portas. Além disso, tudo parecia normal. Não consegui ver se havia pegadas, já que o quintal era principalmente grama alta. Enquanto voltava para a porta da frente, vi o mesmo homem de ontem andando pela rua em frente à casa. Ele estava apenas passando, mas novamente,
Essa casa estava bem longe de qualquer outra coisa, então ele deve ter andado pelo menos algumas milhas para chegar lá. Voltei para dentro e disse a Sarah que íamos ao shopping hoje para passear. Realmente não queria mais estar na casa, então queria passar o máximo de tempo possível fora. Ficamos fora por um tempo e só voltamos para casa às 6 horas. Minha amiga me ligou logo depois para verificar como estávamos. Mencionei o estranho que eu tinha visto e descrevi suas características para ela. E ela disse que reconheceu o homem de algumas semanas atrás. Aparentemente, ele tinha ido até a casa dela e perguntado se podia passar a noite, o que ela obviamente recusou. Concordamos que, se algo mais acontecesse, não arriscaria e chamaria a polícia, à medida que o sol começava a se pôr. Verifiquei todas as portas mais uma vez para garantir que estavam trancadas. Era por volta das 9 horas da noite, e Sarah e eu estávamos jogando um jogo de tabuleiro rápido antes de dormir quando começamos a ouvir um som de batida suave vindo de fora de uma das janelas. Levantei-me devagar e disse a Sarah para ficar calma, mas então veio um som alto de arranhão nas paredes da casa, bem perto da janela do quarto em que estávamos. Peguei Sarah e corri para a garagem. Entramos no carro e saí da garagem o mais rápido que pude, certificando-me de que a garagem estava completamente fechada antes de sair. Não consegui ver muito na escuridão enquanto saíamos, mas Sarah disse que viu alguém correndo para as árvores atrás da casa. Estacionei em um estacionamento de hotel e liguei para a polícia para relatar o incidente. Depois liguei para minha amiga para contar o que tinha acontecido. 10 minutos depois, fomos encontrados por 2 policiais no hotel, e eles nos informaram que outros 2 policiais estavam na casa. Olhando ao redor, contei a eles tudo e dei uma descrição do homem, e eventualmente eles saíram. Acabamos ficando em um quarto do hotel durante a noite. Na manhã seguinte, minha amiga ligou e disse que seu voo estava pousando e ela estaria de volta em 1 hora, então fomos para a casa. Ficamos esperando no caminho de entrada para ela chegar. Depois entramos todos juntos para garantir que estava seguro. Fiquei por algumas horas apenas conversando sobre tudo, e depois me despedi e fui para casa. Certamente foi uma das coisas mais assustadoras que já aconteceram comigo, mas felizmente o homem foi preso 1 mês depois de ter sido denunciado por várias pessoas por tentar invadir suas casas. O que mais me assusta no cara é que ele nunca disse qual era o motivo de suas ações. Aparentemente, ele havia invadido uma das casas, mas não roubou nada. Apenas olhou ao redor por um tempo e depois saiu de mãos vazias. Isso sempre me faz questionar o que ele realmente estava tentando fazer na noite em que tentou invadir.